Nós temos destacado aqui há muitos anos que a melhor forma de compreendermos os ataques que são feitos ao Estado brasileiro, aos servidores e às carreiras, é nós olharmos para essa longa transição da colônia à república, sobretudo pelo que nós passamos no século XX. O século XX, para o Brasil e para os países da América Latina, foi o século de construção da república. Foi o século que, ao lado da consolidação da república, nós passamos por alguns momentos marcantes nas relações das finanças públicas, com a iniciativa privada, com a indústria, o comércio exterior, com a chamada macroeconomia. Chegamos até a crise de 1929, fomos ao segundo período até 1945, com o fim da Segunda Guerra, e de 45 a meados da década de 70, vivemos a famosa era do Estado do bem-estar social, em que o Estado teve um papel preponderante na regulação das atividades econômicas, no incentivo às atividades, mas, sobretudo, um papel protagonista, um papel principal, não um papel coadjuvante ou um papel terciário, daqueles em que o ator entra mudo e sai calado na cena do espetáculo. Mas, ao fim desse período de consolidação das ideias do Estado regulador, do Estado do bem-estar social, nós fomos progressivamente atacados pela supremacia das ideias neoliberais, das chamadas ideias pela financiarização da economia. E chegamos ao final dos anos 80 do século passado com a total supremacia da liberalização. Muitos aqui acompanharam que foi a famosa reunião que engendrou o chamado Consenso de Washington, que pregava uma cartilha drástica para os países ou do terceiro mundo ou subdesenvolvidos, aqueles que hoje são considerados emergentes. Eles sempre encontram uma categoria para colocar aqueles países que não são os centros das grandes potências financeiras. E nós vivemos isso de uma forma muito drástica no Brasil e na América Latina. A desregulamentação, a livre circulação de capitais, a intensa política de desoneração a favor do capital, com o intuito de atrair os capitais externos para financiar o desenvolvimento, as privatizações, a defesa da chamada tese do Estado mínimo, que deveria se retirar das atividades econômicas, combatendo, portanto, o déficit público, alienou o patrimônio que era considerado deficitário, e aí o Estado deveria se concentrar apenas nas atividades essenciais, saúde, educação, segurança, etc. O Estado, portanto, deixaria de emitir papel moeda sem lastro, consequentemente deixaria de contribuir para a inflação, e paradoxalmente o Estado que deixou de emitir papel moeda emitida e impressa pelo Banco Central passou a ser o ponto mais emissor de papéis do Tesouro Nacional, de títulos da dívida pública. Então nós atravessamos esse contexto nos últimos 40 anos, sendo vítimas da supremacia das ideias da desregulamentação, do Estado mínimo, e, por outro lado, da supremacia da chamada economia financiarizada, do capital fictício, da economia dissociada da economia real, do trabalho, da produção dos bens materiais. E começamos uma lenta recuperação do Estado necessário a partir de 2003, e de uma forma contraditória, porque se o governo do presidente Lula, a partir de 2003, em vários setores, estabelecer um calendário de recuperação da capacidade de intervenção do Estado, com a realização de concursos públicos, a expansão da capilaridade do Estado em áreas estratégicas, como o ensino superior público, o ensino federal tecnológico e a realização de concursos, por outro lado, manteve integralmente a espinha dorsal macroeconômica de supremacia da dívida pública, de combate à inflação mediante o expediente da elevação das taxas de juros, aumentando brutalmente a dívida pública. E quando, mais uma vez, tentou recuperar a capacidade do Estado agora há 5 anos, o fez também por meio da emissão de papéis e por meio da desoneração. Duas políticas que aumentam a dívida pública e que precarizam a capacidade de arrecadação do Estado. Ambas com o intuito de fomentar o crédito para o capital privado, ambas com o intuito de estimular o investimento privado, com as desonerações que eu lembrava aqui a Pedro Cavalcante, estimados para esse ano, na LDO de 2013, em 4,1% do PIB, o que dá aproximadamente 205 bilhões de reais de desoneração. Do IPI, do Imposto de Renda, PIS/COFINS, Contribuição Social sobre o líquido, o que demonstra o poder do capital sobre o Estado. O poder do capital que busca crédito subsidiado, o poder do capital que busca se livrar da tributação, e para esse capital e para essa mídia não interessa se o Estado tem ou não tem capacidade de prover serviços públicos para a população.
É uma covardia o que se fez nos últimos anos, nas últimas décadas, contra o Estado. É uma covardia o que se impôs à sociedade do ponto de vista do pensamento único na macroeconomia, na política fiscal, na política de estabilização monetária. Nós aqui, em 2005, no plenário da Comissão de Finanças e Tributação, nós desmontamos os fundamentos do PLP 01, que vinha como uma proposta de estabelecer uma política decenal de correção da política salarial, da folha salarial do pessoal civil da União, e aqui no gráfico o ex-ministro Paulo Bernardo trazia a evolução monetária da folha e quase furava o teto, porque o gráfico sempre é crescente, e nós em seguida o rebatemos, mostrando como aquelas informações estavam sendo dadas de uma maneira manipulada. Quando nós apresentamos o impacto da folha de pessoal civil na União com o percentual da receita corrente líquida e da receita corrente e com o percentual do PIB, a contundência do que nós havíamos afirmado foi tão grande que o PLP 01 nunca saiu da gaveta do relator. E ele voltou travestido de uma matéria de iniciativa do Senado, do então senador Ramiro Jocá, que foi o PLP 549, que propunha a mesmíssima coisa. E aqui não são poucas as sessões e audiências, eu recordo aqui da greve da Polícia Federal, das negociações com a Polícia Rodoviária Federal e da última audiência na CETASP com os peritos federais agropecuários, do INCRA, quando nós mostramos com os dados oficiais que nós estamos no menor patamar de comprometimento da folha de pessoal civil da União. 30% da receita corrente líquida e 16% da receita corrente da União. 30%, quando o limite da LRF é de 60%. Então isso significa que se nós queremos um Estado competente para não ser refém do capital, refém da sonegação, da corrupção, das oligarquias macroeconômicas, esse Estado tem capacidade fiscal, mesmo mantida essa carga tributária regressiva e indireta, mas o Estado tem capacidade fiscal de escolher quais são os setores estratégicos que ele vai alavancar para permitir um maior combate à sonegação, um maior combate à corrupção, a melhor defesa da regulação, da concorrência no setor privado, que é exatamente aquilo que o setor privado não quer. O setor privado ataca o Estado, mas no momento em que ele precisa do juro subsidiado do BNDES, ele deixa o Estado de lado. No momento em que ele sonega e fica esperando a reedição do Refis, vocês sabem o que é o Refis, Regime Especial de Fomento e Incentivo à Sonegação. O Refis é isso, né? Que acaba de ser emendado pela enésima vez numa medida provisória através de um tráfico de emenda que um parlamentar colocou no Senado para ampliar mais ainda as janelas escancaradas de fora a fora do prédio do que é o Refis a favor da sonegação. Então, o que nós estamos discutindo aqui é um capítulo da luta de classes. Não nos enganemos, a luta de classes não acabou com a queda do Muro de Berlim nem com o consenso de Washington. Pelo contrário, ela só tende a se agravar com as soluções que os países em crise ofereceram à crise de 2008. Por que os países da zona europeia, por que os países do sul da Europa entraram nessa crise brutal? Porque buscaram no Tesouro Nacional desses Estados nacionais o socorro às instituições financeiras falidas. E aí quais são as consequências? Qual é o tamanho da faca para fazer o ajuste? Corte de benefícios e direitos de aposentados, de servidores, retenção de concursos, enfraquecimento dos órgãos de Estado, para que haja folga fiscal e essa folga fiscal responda às notas dadas pelos novos B10, os novos inspetores da economia mundial, que são as agências de classificação de risco, né? Quem já teve a oportunidade de assistir aquele documentário premiado com o Oscar há 2 anos, Trabalho Interno, que segundo o economista Beluso, a tradução deveria ser trabalho sujo e não inside job, trabalho interno, mostra muito bem o conluio dos grupos financeiros, de algumas instituições acadêmicas e das agências de classificação de risco. Então nós estamos discutindo aqui um capítulo da luta de classes. O Estado serve à sociedade ou ele é refém dos interesses do capital privado, das oligarquias e dos monopólios? É isso que nós queremos. Quando o Ministério Público se ressente de orçamento para promover concurso e nomear promotores, o que está por trás disso? A quem interessa o Ministério Público fraco? A quem interessa uma Polícia Rodoviária Federal precarizada? A quem interessa uma Auditoria Fiscal do Trabalho precária, de pernas curtas, que não consegue atingir adequadamente os crimes contra a dignidade do trabalho? A quem interessa?